a doer. É como quando nós vamos dar uma injeção a alguém e só estamos a mostrar a seringa e a pessoa já está. Aquilo já está a fazer doer e, no entanto, ainda não picamos. E isto, claro, porque nós temos um sistema nervoso que nos permite ter estas sensações. E o sistema nervoso recebe e processa e integra e armazena e transmite informação. E nós, durante muitos anos, não percebemos como é que funcionava o sistema nervoso. Os nossos modelos eram modelos que não permitiam perceber isto. Quando a nossa comunicação era por pombos correio, era muito difícil perceber como é que a comunicação nervosa se processava. Mas a partir do momento que a nossa comunicação é por computadores, é mais fácil de perceber. Isto é um circuito efervescente, a informação anda toda às voltas, para dentro e para fora. E, de facto, nós temos que olhar para o sistema nervoso, e eu peço desculpa de ir por aqui, mas é fundamental que nós nos entendamos sobre isto. O sistema nervoso tem duas grandes divisões, mas é um só. Há o sistema nervoso central, que é o que está dentro de portas, está dentro do crânio, o nosso cérebro, está dentro da coluna, a nossa medula, e depois temos que ter terminais, mesmo à extremidade do corpo, para podermos sentir alguma coisa. E esta parte do sistema nervoso, que não está dentro de portas, é mais pequenina, é mais ramificada e chama-se o sistema nervoso periférico. Portanto, isto é central e tudo isto é periférico. Se temos uma ciática, é porque há uma parte do sistema nervoso periférico que vai para a perna, que irradia aquela dor. E, portanto, há ali nervos, há ali tecido nervoso. E isto leva-nos à dor. A dor, basicamente, é isto. Nós temos uma artrose no joelho, temos receptores que captam essa dor, isto vai pela medula, vai ao cérebro, é percebido como dor, mas depois é alvo de uma modulação. Às vezes nós podemos ter situações nas quais não temos tempo para sentir a dor, estamos em perigo, ou temos que ir salvar alguém, ou temos que ir trabalhar, e temos que fazer, como diz o povo, das tripas coração para não sentir dor. E, portanto, isto faz-se em certa medida com esta modulação, com o poder da vontade e também de alguns mecanismos automáticos que, de alguma maneira, amenizam esta mensagem de dor. No entanto, a mensagem é bem percebida. Nós sabemos perfeitamente o que é dor. Sabemos o que é dor precisamente porque a sentimos desde muito pequeninos. Desde que somos pequeninos e batemos com a cabeça nas esquinas dos móveis, quem tem filhos sabe que é aquela idade terrível que os miúdos passam rente às esquinas dos móveis com as cabeças. Cada vez que não passam rente, mas batem, a gente identifica aquela sensação como dor. E não há dificuldade nenhuma em percebermos que aquilo é dor. E esta dor, nós como comunidade, com os mesmos valores, com a mesma cultura, com as mesmas referências, usamos as mesmas palavras para descrever esta dor. É uma dor latejante, ou é uma moinha, ou é uma rigidez. Não usamos estas palavras por acaso, usamos estas palavras porque elas se referem efetivamente a esta dor nociceptiva. Que pode ser crónica, isto é, pode durar muito tempo, mas muitas vezes desaparece. Entalamos um dedo numa porta, aquilo dói nos tempos e depois desaparece. Agora, a questão que se coloca é o que é que acontece quando o sistema nervoso, em vez de receber e processar a dor, passa ele próprio, por avaria, a ser a causa da dor. E esta é uma dor completamente diferente e chama-se a dor neuropática. É uma dor que é causada por uma lesão ou por uma doença do sistema nervoso. E esta dor, de início, apesar de haver uma lesão nervosa, é muito parecida com a outra. Há uma certa atividade anormal aqui das células nervosas, mas depois, quando a dor vai, é percebido exatamente como a dor normal. Isto é processada cá em cima e até pode ter alguma modulação descendente. Isto é, podemos não a sentir tanto. Numa fase inicial, só o problema é que em vez de vir um alfinete que nos pica de fora, é a própria célula nervosa que dispara como se tivesse recebido a alfinetada. E para nós percebermos isto, temos que olhar outra vez para aquilo que eu vos falava há bocadinho, que é a dor crónica. Ora bem, a dor aguda é uma dor que é útil. Se nós entalamos um dedo numa porta, não convém que depois peguemos na porta e batemos mais 4 vezes no dedo. Portanto, aquilo avisa-nos de que há um estímulo que está a lesar os tecidos. E isto, obviamente, protege. Mas o que é que acontece? Quando nós continuamos a sentir a dor ao longo de 3, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 10 anos, sem proveito nenhum. A porta já foi, a doença lá está e nós sabemos que está, e, portanto, deixamos de ter a dor sintoma, passamos a ter a dor doença ou a dor como parte da doença. E esta não tem nenhum papel protetor, só serve para nos dar cabo da vida, para deteriorar a saúde, para deteriorar a função, para tirar a qualidade de vida em todos os indicadores que possam considerar. Mas aqui ainda não é a questão, porque a questão que eu vos vinha falar, que o Dr. Augusto Faustino, que eu malcriadamente me esqueci de agradecer, me convidou, é a dor como um incêndio. Ora bem, porquê é que isto acontece? Bom, precisamente porque esta dor, esta permanência da dor, se nós decidirmos não a tratar, vai causar alterações na própria matriz do sistema nervoso. E a primeira delas é a perda dos controles inibitórios.
Aquilo que era um controle inibitório que permitia não sentirmos tanta dor, de repente fica bloqueado. E a partir daí, qualquer mensagem dolorosa passa e nós ficamos com mais dor. Demos um passo no sentido disto se tornar mais difícil e mais intratável. E se surgir o pior cenário de todos, que se chama em termos médicos a sensibilização central, vai acontecer uma coisa terrível, que é, se as fibras transmitirem uma mensagem dolorosa, esta mensagem já não é percebida como uma dor normal, mas é percebida como uma dor muito amplificada. Isto chama-se a hiperalgesia, a hiperdor. Ou então, pior ainda, se estivermos a falar de fibras que não transmitem a mensagem dolorosa, mas transmitem, por exemplo, o tato, então, este processo de avaria do sistema nervoso central faz com que aquilo que era um estímulo tátil, um estímulo não doloroso, passe a ser percebido como dor. E isto é a allodynia, que, por exemplo, quem tem fibromialgia conhece muito bem. Não é lógico que uma pressão ligeira faça dor, e no entanto faz. E faz porquê? Porque o sistema nervoso está avariado, porque aquilo que devia ser percebido como uma mensagem tátil passa a ser percebido como uma mensagem dolorosa. E porquê? Obviamente a razão está no cérebro. O cérebro é um órgão maravilhoso, mas nós não nos podemos esquecer que quem nos impinge a ideia que o cérebro é um órgão maravilhoso é o cérebro. Se fosse o fígado a pensar, nós pensaríamos assim: o fígado é um órgão maravilhoso. E pensávamos pior do cérebro. Na realidade, o cérebro não é exatamente aquilo que a gente pensa que ele é. É um órgãozinho muito anancástico, gosta muito pouco que algo se passe que ele não percebe. E ele não nos vê, ele está dependente de sensações, que em última análise são impulsos elétricos, para perceber o que é que se passa à periferia. E isto faz com que muitas vezes, quando ele próprio se avaria, nem sequer tem a capacidade de perceber que está a sentir dor. Aquilo que, em termos nociceptivos, na esquina do móvel com a cabeça, é facilmente percebido como dor, quando resulta de uma avaria do sistema nervoso, pode não ser percebido como dor. É uma sensação esquisita que nós nem sequer percebemos como dor. E isto leva a que a formulação da dor seja bizarra, muito bizarra. Tão bizarra que o próprio doente pode ter alguma vergonha de formular isto. Coisas tão bizarras quando eu sinto papel de alumínio amarfanhado debaixo da pele. Isto não é propriamente uma descrição muito curial. E o médico, sobretudo se não está atento a isto, pode ficar completamente afastado do diagnóstico, já para não dizer que pode ter a tentação de mandar a pessoa para a psiquiatria, e não seria o primeiro. E, portanto, na realidade, isto gera dúvidas. Isto só pode gerar dúvidas. Gera dúvidas a quem sofre isto, gera dúvidas a quem tem que enfrentar e diagnosticar isto. Tanto que gera dúvidas que reparem que a dificuldade em diagnosticar isto, mesmo para os especialistas da dor, é cerca de 20% que têm dificuldade em reconhecer a dor neuropática. Os reumatologistas, cerca de 50%. Os médicos de medicina geral e familiar, cerca de 60%. E os fisiatras, se estivessem aqui, devia ser para aí 99%. Mas pronto, temos todos dificuldade em diagnosticar isto. E isto, obviamente, leva a que ela, se não é diagnosticada, o Dr. Rui André dizia muito bem, para tratar é preciso diagnosticar. Então, se não é diagnosticada, não pode ser tratada. E, de facto, muita desta dor perdura com esta agravante que perdura evoluindo, perdura tornando-se cada vez mais difícil de tratar. Então, como é que nós podemos reconhecer isto? Bom, lembram-se dos descritores da dor nociceptiva, que é a nossa dor normal. Era a moinha, a rigidez, a dor latejante. Ora bem, os descritores da dor neuropática são completamente diferentes. É a descarga, é o choque elétrico, é a queimadura ou o frio que queima, é o formigueiro, é a dormência. São outro tipo de formulações que devem fazer quem as tem, e o médico que encontra isto, valorizar o facto que ali pode haver uma dor neuropática. E esta dor neuropática é importante reconhecê-la porquê? Eu não disse, mas digo agora. Porque ela não se trata como a outra dor, não se trata como a dor nociceptiva. É mais complexa, mais difícil e tem menos recursos terapêuticos para tratar. E, portanto, tem que ser, de facto, identificada precocemente. Senão, nós temos este eixo terrível, não é? Dor, perturbação do sono, ansiedade, dor, perturbação do sono, ansiedade, cada vez a funcionarmos pior. E isto não é por acaso. Por exemplo, os diabéticos têm muita dor neuropática. A dor provoca perturbações do sono. E nós sabemos hoje que as perturbações do sono aceleram a diabetes. Não é só uma questão de dormirmos pior, ficamos mais doentes. E, portanto, é muito complicado. E, portanto, o que eu gostava de vos transmitir é isto. Não se deve viver com dor só porque se aguenta. Há um medicamento que é a aguentocaína que nós não devemos usar. É necessário tratar a dor precocemente. Qualquer dor crónica pode tornar-se neuropática. Aliás, a dor é uma só. Nós dividimos-la em nociceptiva e neuropática por uma questão de comodidade, para podermos ensinar aos alunos.
Mas, na realidade, o nosso sistema nervoso não é feito para suportar dor crónica. A dor crónica faz-nos avariar. Como qualquer uso excessivo de um sistema, a dor crónica faz-nos avariar. E quando temos uma dor neuropática, também temos que a tratar precocemente. O ideal é não chegarmos lá, tratarmos a outra dor. Mas se temos uma dor neuropática, temos que a tratar precocemente. Porque se ela não for tratada precocemente, piora muito e pode tornar-se, em muitas situações, intratável. Isto não quer dizer que não se deva fazer tudo para mitigar a dor. Mas pode, a partir de certa altura, ser impossível fazê-la desaparecer. E isto da dor zero é uma aspiração, mas quem trabalha em clínica sabe que, infelizmente, nem sempre é atingido. E claro que nós temos todos que contribuir para isto, porque estamos todos sujeitos à dor e ao sofrimento, e, portanto, se não somos capazes de tratar a dor e o sofrimento, basicamente, não estamos cá a fazer nada. Muito obrigado. E chamo agora a doutora Margarida Cruz, que nos vai falar sobre o tratamento da inflamação. A doutora Margarida é reumatologista e trabalha no Centro Hospitalar de São Francisco de Xavier. Bom dia a todos. Eu começo por agradecer o convite que me foi feito pelo Dr. Augusto Faustino para estar aqui a falar-vos sobre este tema. É com todo o gosto que o faço. E vou então dar seguimento àquilo que foi já falado. Mas como vamos falar sobre inflamação, a partir de agora, eu vou começar com algumas definições, senão seria impossível avançar. E o que é a inflamação? Ocorre uma lesão tecidual em qualquer local do organismo, que pode ocorrer quer por agressão por bactérias, por vírus, por calor, por outro tipo de estímulos. E isto leva à libertação de substâncias dentro do organismo que vão causar alterações secundárias nos tecidos que estão lesados. E estas alterações e estes mecanismos que vão tentar recuperar o estado anterior, no fundo de saúde, é a inflamação. Vários tipos de células e os seus produtos, as citocinas, participam na resposta inflamatória, nomeadamente em algumas doenças reumáticas. As citocinas participam na indução e na manutenção da inflamação crónica. As citocinas são os produtos destas células inflamatórias. Isto é uma radiografia de um pé em que se vêem aqui erosões. Eu só mostro aqui, porque depois à frente vamos falar de erosões. Erosões são aqueles buracos que vêem naquela articulação do pé e que não vêem noutras articulações deste pé, que não têm erosões. E aqui estas erosões são bocados arrancados ao osso, consequência da inflamação. E falamos então do sistema imunitário. O sistema imunitário funciona como se fosse a força policial do organismo. Ele consiste numa rede de células e de moléculas cuja função é distinguir entre aquilo que é próprio do organismo e aquilo que não é, ou seja, aquilo que pertence ao organismo, as próprias células, as próprias substâncias, e aquilo que é exterior e que, portanto, pode ser uma agressão. E então o objetivo do sistema imunitário é proteger o organismo de ameaças que podem ser infecções por micro-organismos, bactérias, vírus, parasitas, ou células do próprio organismo, mas que se tornaram diferentes, se tornaram malignas e, portanto, serão também um alvo a abater, obviamente. As células do sistema imunitário reconhecem, então, moléculas do próprio e não reagem contra elas. E reconhecem células que são deficientes ou que são agentes estranhos ao organismo e reagem contra elas precisamente para preservar ou restabelecer a saúde. Os componentes do sistema imunitário funcionam como um exército dentro de nós. São as células que fazem parte, são os glóbulos brancos, o que nós chamamos de glóbulos brancos, e há vários tipos de glóbulos brancos que são aqueles que participam na inflamação. Nós temos um osso dentro do qual está a medula óssea, onde estão células que são células imaturas e que vão depois migrar, quer para o timo, que é um órgão que nos adultos é um órgão já residual, que é como se fosse uma escola, onde algumas desses glóbulos brancos são os linfócitos, se vão diferenciar em linfócitos T e vão aprender cada um deles qual é que é a sua função. Eles vão ter funções diferentes conforme, no fundo, o carimbo que cada um deles tem, e o nome que tem. E, por outro lado, a partir da medula óssea saem também os linfócitos B, que são aqueles que vão ter uma atuação diferente na inflamação. Existem outras células, que são também glóbulos brancos, que fazem parte do sistema imunitário e que vão intervir no processo de inflamação, os neutrófilos e os macrófagos.
E então, quer os linfócitos T, quer os linfócitos B, depois de passarem a sua fase escolar, já estão diferenciados, cada um já sabe aquilo que tem que fazer e vão dirigir-se para vários órgãos onde vão ficar à espera de serem recrutados, de serem chamados para intervir em certas situações que podem ser diferentes e por isso mesmo é que existem células diferentes. No base, nos glândulos linfáticos, ao longo de todo o corpo, e também na circulação, que vai percorrer o corpo constantemente, no sangue, em que estão linfócitos T e linfócitos B. A colaboração entre os linfócitos T e os linfócitos B, de uma maneira muito simplificada e resumida, podemos dizer que esta bolinha vermelha é, por exemplo, um vírus, é um agente estranho que entra no organismo, é reconhecido por uma célula que se chama célula apresentadora do antigênio, vamos chamar antigênio a estes vírus e a estas bactérias, tem um receptor, vai reconhecê-lo, apresenta-o ao linfócito T, diz isto é uma coisa que vem de fora, o linfócito T vai reconhecer, diz sim senhor, isto não faz parte do próprio e vai ter certas ações que vão então ser a tal inflamação. Vai dividir-se em muitos linfócitos T que vão atuar diretamente, são como se fossem forças de combate direto, vão combater os agentes diretamente e vão também transmitir informação aos linfócitos B através das tais citocinas, que também têm receptores e vão dizer, sim senhora, isto é um agente estranho, eu vou dividir-me e transforma-se numa outra célula chamada plasmócito que faz uma coisa que é produzir armas, que são os tais anticorpos que são dirigidos contra este invasor. Outros dois conceitos importantes. Tolerância imunológica é um mecanismo através do qual o sistema imunitário de cada indivíduo distingue os constituintes do organismo como sendo próprio e então não reage contra eles, como já disse. No entanto, depois há outro conceito que é o de autoimunidade, que é aquilo que sucede quando falha a tolerância imunológica. E então o sistema imunitário vai reagir contra o que é próprio, causando lesões teciduais. Vai agir com a inflamação, mas não contra um vírus ou uma bactéria, contra o próprio organismo. Isto pode ocorrer em diversas doenças e em diferentes órgãos e sistemas, nomeadamente em doenças reumáticas, por mecanismos de autoimunidade, como por exemplo a artrite reumatoide. Existe então uma relação, como vimos antes, havia aquelas erosões, e já vão ver a importância delas mais à frente. Estas erosões ósseas que eu mostrei há bocadinho naquela articulação são falhas, como viram, na continuidade do contorno ósseo, que são vistas nas radiografias. Podem ocorrer na artrite reumatoide, mas também noutras doenças reumáticas ditas inflamatórias, em que a inflamação é muito exuberante, como a artrite psoriática, as espondilartrites, na gota úrica, mas também em doenças como a osteoartrose. Integram, por exemplo, os critérios de diagnóstico da artrite reumatoide. Portanto, são lesões suficientemente importantes para definir as doenças e para as distinguir. Estas erosões vão significar sempre, quando estão presentes, que a evolução da doença é mais grave, que tem maior grau de incapacidade e estão também associadas a mais mortalidade. Osteoimunologia é então aquilo que se refere à interação que existe entre as células do sistema imunitário, a tal inflamação, e o osso. Estes tais linfócitos e neutrófilos, como já vimos, quando estão ativados, vão produzir as tais citocinas, as tais substâncias que promovem a formação e a atuação dos osteoclastos, já vamos ver à frente o que é que são, que vão reabsorver o osso e causar lesões. E temos aqui uma imagem que é um bocadinho complicada, mas no fundo aquilo que interessa é ver o quê? Ver que ao haver um estímulo que vai, no fundo, ativar estes linfócitos, estas células do sistema imunitário, eles vão transmitir a informação que é preciso produzir mais osteoclastos e é preciso eles estarem ativos. Isto é um corte do osso. O osso é uma estrutura que está constantemente em renovação, a ser, no fundo, comida por estes tais osteoclastos, porque há alterações no osso que é preciso serem reparadas constantemente. Portanto, são comidas para depois virem outras células, que são os osteoblastos, fazer mais osso. E, neste caso, quando há esta situação de grande inflamação, o sistema imunitário vai fazer com que aumente o comer do osso, esta reabsorção, em relação ao fazer osso. Portanto, diminui o osso e não é feito tanto quanto devia ser e, portanto, aparecem as tais erosões. A inflamação crónica causa, então, alterações no osso e a desregulação do sistema imunitário é que é responsável por esta lesão óssea na artrite reumatoide, que é a tal erosão, e noutras doenças também. E o controle da atividade da própria doença, com tratamentos de fundo, pode prevenir ou parar o aparecimento de erosões.
Para além desta relação da inflamação com o osso, é também importante saber que há uma relação da inflamação com a aterosclerose. As doenças reumáticas têm, não há dúvida nenhuma, está amplamente demonstrado desde há muito tempo, morbilidade e mortalidade cardiovasculares aumentadas pela aterosclerose prematura ou acelerada que causam. Por exemplo, a artrite reumatoide é um fator de risco independente, ou seja, a pessoa pode não ser diabética, nem hipertensa, nem ter outros fatores de risco. Este é um fator de risco independente para a aterosclerose precoce ou acelerada. A mortalidade por eventos cardiovasculares ocorre principalmente em doentes com maior evolução da artrite reumatoide, com mais duração e com uma doença muito mais ativa, com mais inflamação. A inflamação tem então um papel importante no risco cardiovascular aumentado destes doentes e provavelmente quanto mais cedo for iniciado o tratamento eficaz e melhor for a resposta ao mesmo, isto depende do próprio indivíduo, obviamente, menor será o risco cardiovascular. Posto isto, porque é que devemos tratar então a inflamação nas doenças reumáticas? Já foi dito hoje várias vezes, porque vou completar apenas um pouco, falando da inflamação, porque a inflamação e a autoimunidade que causa tudo isto. Dor, incapacidade funcional, lesões articulares e ósseas, deformações, aterosclerose, perda de qualidade de vida e também mortalidade precoce. E então vou passar a falar sobre o tratamento da inflamação nas doenças reumáticas, depois de termos estes conceitos definidos. E agora particularmente na artrite reumatoide. Não é, como já vimos, a doença mais prevalente, a doença reumática mais prevalente, mas estamos a falar de doenças reumáticas inflamatórias, é aquela que é o modelo habitual para poder explicar estas coisas, até porque é aquela que tem mais estudos e mais evidência, não é a única, mas pronto, há muitos diapositivos referidos especificamente à artrite reumatoide por este motivo. Nós sabemos que começa a prever um risco genético da pessoa para poder ter a doença, mas isso não é suficiente. É preciso que haja algo que faça despoletar o aparecimento da doença e a partir daí temos uma inflamação que ainda é assintomática, mas sabemos que existe. Já há inflamação em campo, porque já houve reconhecimento do próprio organismo como se fosse estranho, e a partir daí há um desenvolver de sinovite indiferenciada. Sinovite é o quê? Inflamação na membrana sinovial, que é o que está representado aqui a cor de rosa. Isto é uma articulação, os dois topos ósseos, isto é a cápsula da articulação, que é o que vai limitar, no fundo, a articulação, e por dentro temos a membrana sinovial, que é aquela onde estão estas células inflamatórias a espessar a membrana, é aquela que produz o líquido da articulação, e é por isso que aumenta o líquido e a articulação incha, e então a esta inflamação chamamos sinovite. E cá estão as tais células muito ativadas e a produzir muitas coisas e a alterar e a fazer erosões aqui dentro do osso. Deste lado está normal. E a partir daqui temos uma sinovite que ainda não é artrite reumatoide, depois transforma-se em artrite reumatoide clássica porque começa a aparecer uma localização e distribuição mais típica, como já disse o Dr. Rui André, e a partir daqui a inflamação que se torna crónica, nomeadamente se não for controlada na tal janela de oportunidade terapêutica. A evolução no tratamento na artrite reumatoide tem sido enorme nos últimos anos. Passou-se de uma estratégia em que se pretendia obter uma melhoria sintomática da doença, mas ela continuava a agravar e a avançar, para passarmos a ter uma noção de que era importante modificar a evolução da doença, e depois, mais tarde, temos então a pretensão de suspender as lesões estruturais, as tais erosões. Aquilo que se via, e hoje em dia, infelizmente, ainda se vê, é que existe esta progressão para uma artrite erosiva, neste caso destrutiva completamente dos punhos. Passou-se de uma altura em que se tratava com salicilatos, era o que havia, para se começar a tratar com anti-inflamatórios não esteroides. Posteriormente surgiram os corticoides, depois os DMARDs, que são os fármacos modificadores da atividade da doença, nós chamamos de DMARD, na sigla inglesa, e mais recentemente o surgimento dos biotecnológicos para tratar estas doenças, não só a artrite reumatoide, mas outras doenças reumáticas inflamatórias. Não quer dizer que nós hoje em dia tenhamos deixado de tratar com estes, e isto tenha sido uma progressão. O que fazemos é usar tanto estes como estes em conjunto com estes e, se necessário, estes. Portanto, otimizamos o tratamento, ou procuramos fazê-lo. E em relação aos tais DMARDs clássicos, em primeira linha temos o metotrexato, como sabem, que é um medicamento que pode ser em comprimidos ou injetável, e temos alternativas no caso dele ser ineficaz ou de ser contraindicado ou de ter uma contraindicação temporária, como por exemplo uma gravidez.
A terapêutica aditiva não será em caso de contraindicação, mas em caso de falência do tratamento, em que se pode adicionar ao metotrexato a salazopirina e hidroxicloroquina, ou, em alternativa, usar apenas salazopirina, hidroxicloroquina, azatioprina, cloroquina, ciclosporina, sais-dor, leflunomida. E os biotecnológicos, que hoje em dia já são vários, são usados em Portugal já há 13 anos e, de facto, os primeiros foram os anti-TNF-alfa, que é uma das tais citocinas, que são estes, o adalimumab, o certolizumab, o atelercept, o alimumab e o infliximab. Também os fármacos contra receptores da interleucina 1, o anakinra, o antifator costimulador, que é o abatacept, antirreceptores de interleucina 6, tocilizumab, e anti-linfócitos B, rituximab. Os objetivos hoje em dia do tratamento, neste caso da artrite reumatoide, são, primeiro, atingir a remissão completa e persistente da doença, é esse o nosso objetivo, ou, no caso de ele não ser conseguido, obviamente, com todas as armas que temos à nossa disposição e dependendo da resposta do doente, atingir a menor atividade da doença possível, evitar as lesões ósseas causadas pela inflamação, tratar a inflamação para evitar a aceleração da aterosclerose e melhorar a qualidade de vida. Quais é que são as indicações para o tratamento da artrite reumatoide, artrite psoriátrica e espondilite anquilosante, propostas pela Sociedade Portuguesa de Reumatologia, revistas periodicamente para o tratamento com biotecnológicos, quando existe uma doença moderada ou intensamente ativa, com resposta inadequada a um TMARD otimizado. A resposta inadequada é avaliada e objetivada pelo reumatologista na consulta, através de um índice numérico de atividade da doença, que varia conforme a doença, obviamente, e que considera diferentes variáveis clínicas, laboratoriais, por vezes também de imagiológicas. Existem diversas contraindicações, absolutas ou relativas, para a considerar. Contraindicações são, por exemplo, quando existe uma infecção ativa, não se inicia um biotecnológico, tem que se esperar. A administração de vacinas vivas, como por exemplo a BCG ou a febre amarela, também. A história recente de um tumor maligno com menos de 5 anos, com exceção do basalioma. A insuficiência cardíaca congestiva e uma história de doença desmielinizante são contraindicações. Existem precauções muito importantes que temos que ter sempre em conta no uso destes tratamentos. Uma avaliação prévia com exame objetivo muito abrangente e detalhado, laboratorial e avaliação radiográfica também. O rastreio da tuberculose e, quando indicada, a profilaxia da tuberculose. A suspensão temporária destes medicamentos quando já estão a ser usados no caso de uma cirurgia programada, no caso de uma gravidez ou amamentação, quando há uma infecção até esta estar debelada ou quando, por exemplo, tem que ser feito um tratamento dentário que implica a possibilidade de ocorrer uma infecção. O futuro do tratamento, neste caso a artrite reumatoide, passa por novos biotecnológicos, no caso de falência, há aqueles que já estão a ser feitos, para as pessoas que têm necessidade deles, com diferentes modos de ação. Os objetivos são extremamente ambiciosos até ao fim desta década. São, por exemplo, prevenir o despoletar da artrite reumatoide, como vimos, ela tinha aquela evolução desde a predisposição genética até aparecer a doença. Restabelecer a tolerância imunológica, portanto, dizer ao sistema imunitário que as articulações fazem parte do próprio e não são estranhas, portanto, não há que reagir contra elas. Obter a reparação das lesões teciduais estruturais, as erosões, e também individualizar o tratamento, porque, conforme os indivíduos, uns são mais suscetíveis a uns tratamentos e outros a outros tratamentos. Muito rapidamente vou também falar sobre a osteoartrose, que não é considerada uma doença reumática inflamatória, no entanto, na qual a inflamação tem um papel muitíssimo importante. Existem citocinas inflamatórias e outros mediadores produzidos na sinovial, na osteoartrose, que podem ser medidas no líquido da articulação em doentes com artrose. A sinovite é mais frequente nas fases inicial e tardia desta doença, incluindo a libertação de certas citocinas, como já vimos, que são alvo de tratamento na artrite reumatoide e outras doenças, como a interleucina 1 e o TNF-alfa. A sinovite na artrose associa-se a sintomas, portanto, quando há sinovite não é sempre, ocorre em algumas fases da doença, é diferente, mas associa-se a mais dor, é o grau de disfunção articular maior e pode acelerar a degeneração da cartilagem articular. Isto é uma radiografia de uma artrose erosiva das mãos, em que vemos que há erosões nestas articulações. Não há só erosões na artrite reumatoide, nem na artrite psoriátrica, também na artrose. E também
A gota, o ácido úrico é um sinal pró-inflamatório libertado por células ou tecidos que foram lesados e que vão ser reconhecidos pelas tais células que vão apresentar o antigênio. Vai dar origem a uma resposta inflamatória sistémica que é semelhante àquela causada por vírus e bactérias, e os cristais de ácido úrico ficam cobertos com anticorpos e vão ser engolidos pelos macrófagos e, portanto, depois vão ser processados e vão ser libertadas as tais citocinas e vai haver então uma cascata de inflamação. Resumindo, as mensagens que eu gostava de transmitir já foram também transmitidas, apenas vou reforçar isso. Tratar a doença, seja ela qual for, o mais perto possível do seu início e tratar eficazmente a inflamação, porque é disso que estamos a falar agora, restaurar a função e impedir o seu agravamento, impedir ou suspender a lesão articular, portanto as erosões, e contrariar o risco cardiovascular, evitando ver ainda hoje em dia situações como esta que se vê aqui. O último diapositivo é apenas para falar do Reuma PT, que é uma mais-valia em Portugal. O Dr. Rui André já falou sobre registros. É um registro de doenças reumáticos numa base de dados nacional que é feito desde junho de 2008. Começou a servir para fazer o registro de doentes reumáticos medicados com biotecnológicos. Hoje em dia não é só com biotecnológicos, qualquer doente reumático. Há protocolos para artrite reumatoide, artrite psoriática, espondiloartrites, lúpus eritematoso sistémico, artrite inicial, como já falámos, artrite idiopática juvenil, síndromes autoinflamatórias, como por exemplo a gota, e outros diagnósticos. É uma ferramenta muito útil, extraordinária, que nos permite ter conhecimentos, monitorizar e investigar dados demográficos, antropométricos e outros em diferentes doenças reumáticas, monitorizar a atividade da doença e o estado funcional e também a eficácia e segurança, nomeadamente dos biotecnológicos. E eu agradeço a vossa atenção. Obrigado, Margarida, pela sua exposição e abrimos agora o espaço de debate, portanto solicita quem quer colocar algo. Eu só pedi ao Dr. Augusto Faustino para cumprir o horário. Nós começamos meia hora e, portanto, é lícito reivindicar que este espaço seja 30 minutos, terminamos às 10, não? Ou 10 para as 11, peço desculpa. 15 minutos. Bom dia, sou um modesto médico de família, penso que devem estar aqui mais alguns. Queria primeiro felicitar a mesa, gostei muito das explicações, mas tenho algumas dúvidas. Gostaria da doutora Margarida, de facto, na panóplia de fármacos de que falou, não houve uma única palavra sobre os analgésicos ou sobre aquelas moléculas associadas, analgésicos e anti-inflamatórios, que são hoje em dia muito utilizadas na medicina familiar. Finalmente, uma outra pergunta para a colega. Relativamente à situação do stress metabólico causado pela inflamação, nós, quando temos uma doença reumática, aprendemos com os colegas internistas que o doente com patologia cardiovascular não fica melhor quando controla a sua doença reumática. Fica nesse estado em que está, em termos globais, porque o stress metabólico não para, apesar da doença reumática estar controlada. Mas, se calhar, é um conceito que os colegas da medicina interna passam para nós e que não está tão correto como eu julgava. Relativamente ao Soares Branco, enfim, achei que a comunicação é bem um exemplo de que isto não é para quem quer, é para quem pode. É um dom de comunicação, só lhe posso agradecer, e ficava já o convite para fazer este tipo de palestra, exatamente também sobre dor, em Sete Rios, onde temos um bom anfiteatro e boas condições, porque realmente aí o colega poderá brilhar e ensinar. De facto, muito obrigado. Aprendemos todos. De uma forma simples, conseguiu transformar em algo que é extremamente complexo, transformou em conhecimento para toda a gente. Penso que as pessoas que estão aqui, que não são médicos, perceberam tudo muito bem. E queria só fazer um pequeno chega ao colega. Se calhar ele esqueceu-se de falar do clorido. Nós aprendemos em medicina familiar que a primeira manifestação sinestésica de dor é o clorido. E, de facto, o diabético, ainda antes de ter essas outras manifestações, começa a ter clorido. Às vezes começa logo com dor. Finalmente, o colega, o Dr. Rui André, tinha aqui umas questões para lhe pôr. Fiquei com dúvidas. Dúvidas não só relativamente ao tratamento, o seu controle da dor realmente parece ser um bocado enviesado, diz respeito
opções terapêuticas e à classificação digamos, gravidade face às comorbilidades. Mas depois tive uma outra dúvida mais prática, talvez. Eu não sei se as regras taxonómicas internacionais já mudaram, mas, enfim, o reino animal tem a classe dos mamíferos, temos o grupo dos vertebrados, temos o género hominídeo, temos a espécie Homo sapiens com o sexo masculino e feminino. Eu acho que isto ainda não mudou. E reparei com surpresa que o colega, enfim, atribui género como os brasileiros. Enfim, misturou muitas coisas que se calhar não deve misturar. Mas se calhar é uma dúvida minha. Muito obrigado. Bom dia, eu agradeço as questões. Em relação aos analgésicos, o tema era tratar a inflamação para prevenir a lesão. E, portanto, a minha perspectiva foi começar por explicar o que era a inflamação, quais eram as consequências da inflamação, para poder justificar porque é que se deve tratar a inflamação na perspectiva de evitar a lesão. Portanto, eu não falei e propositadamente, não falei de tratamento sintomático. Falei de tratamento modificador da evolução da doença, precisamente para prevenir a lesão. Os analgésicos não tratam a inflamação, tratam a dor, são armas extremamente úteis, mas neste tema eu achei que não cabia, portanto não falei sobre os analgésicos por esse motivo. Em relação à segunda questão, os doentes com doenças reumáticas inflamatórias, está provado em vários estudos que, de facto, a sua condição cardiovascular melhora substancialmente com o tratamento eficaz, com fármacos modificadores da evolução da doença. Ou seja, por exemplo, se o tratamento for feito exclusivamente ou quase com anti-inflamatórios e ou corticoides, isso não acontece. Portanto, o que acontece é que o objetivo é prevenir a lesão e prevenir o agravamento da aterosclerose através de um controle da atividade da doença. E o controle da atividade da doença não se consegue com anti-inflamatórios e corticoides na maior parte dos casos. E nestes casos agressivos de que eu estava a falar, que não são todos, obviamente, não são todos esses casos. E, portanto, isso está demonstrado e não há dúvida que, de facto, na prática, isso vale o que vale, nós vemos que pessoas que já têm doença há muitos anos e que foram sempre tratados, até porque era uma doença considerada menos agressiva, com corticoides e pouco mais, de facto vê-se que é um risco cardiovascular muito, muito aumentado. E, de facto, mesmo em relação aos próprios corticoides e anti-inflamatórios, nós tentamos dá-los como adjuvantes dos DMARDs e tentamos retirá-los assim que possível e quando é possível, nem sempre. Para quê? Precisamente para ver quando se justifica o benefício em relação ao risco dos próprios, por exemplo, corticoides e anti-inflamatórios. Nós sabemos que estamos provavelmente, e isso é difícil de comprovar, penso que continua a ser controverso, mas pelo menos eu acredito que provavelmente o benefício que temos com doses baixas é muito maior do que o risco que já temos cardiovascular e, portanto, conseguimos um balanço ao usar esses medicamentos como adjuvantes dos DMARDs, sempre. Não queria fazer de algo a resposta a isso. Deixa-me só dizer isso. Gastamos milhões em anti-inflamatórios não esteroides e em toxinas. E, de acordo com as novas guidelines internacionais, Portugal está na cauda, mas mesmo na cauda, o tratamento do controle do artrose. A minha pergunta é nesse sentido. Nós, a nível dos centros de saúde, particularmente os colegas que trabalham em USS, são pressionados diariamente a prescrever paracetamol ou coisas do género, que não serve para nada em situações dessas. Como a colega sabe. Não serve para tratar a doença. Não serve para tratar e controla muito mal. Não. Mas é difícil enviar doentes que a gente faz explicação porque, de facto, somos quase que coagidos porque as especialidades são especialidades porque a consulta clínica já custa 40 euros. Portanto, estamos a viver sobre todas as económicas. Pois é, portanto, isso não é uma boa prática. Pois não, isso é assim que estamos a viver. Não sei se algum de vós quer responder às questões. Eu só não percebi bem. A do género, não sou um linguista, não sei responder sobre essa questão. Nem sei se há brasileiro e se há português, penso que há língua portuguesa. Penso que não é incorreta a forma de chamar género masculino e feminino, não é incorreto.
Em relação ao tratamento enviesado do controlador, que eu não percebi, podia ser um bocadinho mais explícito, desculpa, que eu não percebi bem. Eu é que não percebi. Então, mas o tratamento que fez era pouco clara. Tá bem. Peço desculpa. Não, eu é que tenho que pedir desculpa. Não, pelo amor de Deus. A deficiente proteção foi minha. Eu achei que a comunicação estava talvez um bocadinho compacta demais, não foi? Obrigado. Hoje está uma intervenção breve. Bom dia, meu nome é Irene Domingos e sou do Bento Camado. Quero agradecer as comunicações. Dr. Rendre, isto de andar por aqui, olha, para mim foi, como doente, foi claro, eu percebi perfeitamente o que é que quis dizer. Deve ser dos treinos que eu tenho há tanto tempo. Eu quero dizer ao professor Pedro Soares ou Soares Branco, eu não tenho aqui o nome correto, foi música para os meus ouvidos o que eu acabei de dizer, o que eu acabei de ouvir de si. Sabe porquê? Porque o senhor vai fazer maravilhas, certamente, porque antes do profissional está o ser humano. Agradeço-lhe imenso por essa sua postura, por o que ensina aos seus alunos, e já agora que lhe fizeram um convite, eu no âmbito, represento a Liga, no âmbito da plataforma Saúde em Diálogo, e lançamos ontem a Declaração de Lisboa com o que é que queremos as 41 associações que compõem esta plataforma. E uma dos grandes objetivos é, de facto, a educação dos profissionais. E eu acho que o senhor o Dr. Faustino convidou e caiu-me aqui assim. Será que me pode dar os seus contactos? Porque nós precisamos muito de pessoas como o senhor. Porque é preciso educar profissionais e doentes. E eu acho que estão perante a pessoa certa. Muito obrigado, porque estou muito sensibilizada. Posso, com todo o gosto. Acho que as suas palavras são excessivas, mas agradeço. Tenho todo o gosto em estar aqui, tenho todo o gosto em colaborar. Muito obrigada. Só não são excessivas porque eu estou quase a ser diabética e realmente não tenho sono há 33 anos. Portanto, cada vez se confirma mais essa razão. Muito obrigada. Muito obrigado. Eu sou professora e realmente pertenço à direção da Liga e sou coordenadora do Núcleo de Ciogrande da Liga. Eu lamento, porque não cheguei a tempo, não ouvi o meu colega, Dr. Rui André, mas eu acho que em relação ao Dr. Pedro Branco, não é em vão que alguém termina o seu texto com uma citação do Primo Levi. E se eu chegasse ao fim do seu texto ou da sua comunicação e só assistisse a essa citação, eu ficava a compreendê-lo muito bem. E por isso quero felicitá-lo muito, mas mesmo muito, e em nome até das minhas colegas, precisamente porque muitas colegas do grupo têm queixas daquelas que disse que realmente depois são dores neuropáticas, que depois ficam com a sua saúde praticamente arruinada, porque depois o que há é para atenuar e não é para curar, nem para atenuar profundamente, porque é só muito suave que o faz, sobretudo porque uma pessoa queixa-se durante anos e não se liga, ou é o silêncio ou é o psicológico. E eu daria inúmeros exemplos, colegas minhas do núcleo, em consequência da atitude dos médicos perante as queixas dos doentes. Quero também muito felicitá-lo, além de ser médico, é também professor, porque realmente a clareza e o pormenor a que chegou, não é preciso, qualquer pessoa que aqui esteja leiga, por isso que não esteja ligada à saúde, realmente ficou a compreender muito bem, e até será capaz de utilizar todos aqueles termos científicos que nos mostrou. Por isso, muito obrigada. Muito obrigado. Eu queria só dizer duas coisas. A primeira é parem lá com os elogios, que isto faz-me sentir um bocado comovido demais. E a segunda é que também durmo muito mal. E portanto... Bom dia, eu chamo-me Fernanda Blas e tenho artrite reumatoide.
E queria realmente começar por responder àquela pergunta do Dr. Rui André Santos: o que é que estava a sala tão vazia na altura? Acontece, eu falo pelos doentes, temos o caso da rigidez matinal, o mau tempo, a dificuldade de acessos, mas o mais preocupante é a falta de motivação dos doentes para a sua informação e para o seu tratamento. Por isso, todas estas informações que aqui recebemos são extraordinárias. E queria-lhe também agradecer a diferenciação, mais uma vez aqui foi explicado e bem, entre a dor mecânica e a dor inflamatória, que todos nós, doentes, fazemos grande confusão entre elas. Quanto ao Dr. Pedro Soares Branco, realmente, a neurociência, penso que estava na base de toda a comunicação. E eu acho que é por aí. A distinção entre o tal diálogo médico-doente, realmente estamos todos no mesmo barco, e assim a neurociência diz, estamos todos aqui a compartilhar emoções, mas há um cuidador e um que é o objeto dos cuidados. E às vezes aquela empatia que deveria haver entre o médico e o doente não existe. E também há ainda outro problema muito grande, que é o doente é espartilhado por vários especialistas e às vezes anda a fazer pombo-correio entre, por exemplo, o fisiatra, o reumatologista e o médico de clínica geral, e o ortopedista, quando eles é que deviam falar entre si e chegar a uma conclusão. Isso há muito tempo, há anos, desde 1982, que eu ouço falar em equipas multidisciplinares, mas não vejo avançar nisso. Agora, quando a doutora Margarida Cruz deixou uma mensagem de esperança, porque realmente eu tenho artrite desde a infância, desde os 10 anos, estou muito deformada, desculpem a emoção, e espero bem que os novos fármacos evitem a que se chegue a grandes deformações. Desculpem, bom dia. Bom dia, meu nome é Maria Rosário Brujão, eu sou do Núcleo de Seabra. Queria dar mais uma vez os parabéns à Liga pela organização de mais este fórum, mais esta oportunidade de termos um encontro feito para nós doentes e ainda para mais em que os oradores primaram todos pela clareza, pela forma de expor assuntos complicados de uma maneira tão acessível para os leigos na matéria, como é o meu caso. Não vou fazer um comentário especial a nenhuma das comunicações. Ia chamar a atenção para um problema que já me foi focado de alguma forma. Aliás, está na base da comunicação do Dr. Rui André, o facto é o diagnóstico precoce, a necessidade imperiosa de se fazerem os diagnósticos precoces. E aqui este senhor que está na assistência, que presumi que é médico e docente de saúde, médico de família e do centro de saúde, colocou um problema que é gravíssimo e que todos nós mais ou menos sentimos se estamos dependentes dos centros de saúde para termos o nosso diagnóstico. Os médicos de família não nos mandam para os especialistas. Diante das nossas queixas que se vão prolongando, continuam a não mandar. Eu não posso queixar nesse sentido, porque confesso que tenho médico de família, apesar de viver em Lisboa há 7 anos, tenho médico de família desde o ano passado. Portanto, nem sequer podia recorrer a ele e fui imediatamente por médicos particulares canalizada para bons especialistas e para um reumatologista. Mas penso em tantas outras pessoas, sobretudo aquelas mais velhas, aquelas que não têm capacidade económica para poderem recorrer à medicina privada e que são privadas de terem o apoio que deviam ter desde o início. Se uma janela de oportunidades para grande parte das doenças reumáticas é 3 meses, antes de se criarem lesões que depois se vão agravar, era nesse espaço de 3 meses, primeiro que deviam ter uma consulta, depois que deviam ser canalizados para os reumatologistas. E não tenho a menor dúvida, também como o doutor muito bem referiu, que seriam poupados, se calhar mesmo muitos milhões, escusados de uma série de exames e, acima de tudo, poupar muito sofrimento aos doentes, que acho que é sempre muito mais importante do que o dinheiro, muito importante que ele seja e condicione as nossas vidas,
se houvesse logo esta atividade. E, portanto, aquilo que eu posso pedir, isto é um desabafo, eu sei que aqui com certeza todos, neste caso nem sequer não estão presentes médicos de família, mas também podem passar essa mensagem, e essa mensagem é importantíssima. Independentemente de todas as restrições orçamentais, é mais caro não tratar doentes e não tratar doentes reumáticos do que mantê-los nos médicos de família. E aí também, e desculpem ainda pôr um bocadinho essa tónica e dizer aquilo que não é muito agradável de ouvir, com certeza com uma classe profissional, da falta de sensibilização de muitos médicos de família para as queixas. E então, se trata de alguém mais velho, dou um caso muito concreto da minha sogra. A minha sogra que foi ao reumatologista porque eu paguei a ida dela ao reumatologista, ao médico privado, e a médica de família dela ficou furiosa por ela ter tido uma semelhante iniciativa, recusa-se, na maior parte dos casos, a mandá-la fazer os exames e portanto, a recomendar os exames, numa situação em que ela esteve, e ela é uma doente com osteoporose muito avançada, com problemas de coluna muito grave, e conseguiu convencer a minha sogra que é aguentar. Mais nada. E eu não acredito nisto. Não acredito que possa ser esse o conselho de um médico. Desculpem dar um caso particular, mas é um daqueles que, ainda para mais por ser muito próximo, me toca em especial, mas é paradigmático de muitas outras coisas que acontecem, sobretudo quando se trata de pessoas pouco escolarizadas e, portanto, também não sabem fazer valer os seus direitos diante de um médico que intimida e que não quer, de alguma forma, largar mão, seja por questões económicas, seja mesmo pela sua maneira de ser e por querer continuar a tomar conta daquele doente em primeiro lugar, e, portanto, não o trata da melhor forma. Era isto. Muito obrigada. Bom dia. E queria agradecer ao painel das pessoas. Só que eu tenho uma pequena dúvida. Eu sou mãe de uma doente com lúpus e a minha pergunta é muito simples. A doutora Margarida Cruz falou na reumopatia institucional e o doutor Rui Santos falou na referenciação de doentes. Duas coisas que eu acho que são fundamentais. A referência, o hospital de referência é um hospital grande, onde a minha filha é tratada. Quando eu chego com ela a uma urgência, ninguém a tem referenciada. Eu queria saber, não há protocolos, dizem que não há protocolos, é uma doente que toma imunossupressores. Eu gostava de saber, quando eu chego numa urgência, num hospital onde ela está referenciada, qualquer doente imunossuprimido, o que é que se faz para que este doente não esteja no meio das infecções públicas? Era a minha pergunta. Muito obrigada. Não quero monopolizar as coisas, mas quero só agradecer ali àquela senhora, de facto, exprimiu aquilo que eu vejo todos os dias. E se haverá alguns médicos de família que são sensíveis a isto, perdoem-me a falta de modéstia, eu sou. Mas os médicos que referenciam para especialistas são penalizados. E os colegas que estão nas unidades de saúde familiar, ainda mais penalizados são. Porque eu não sei se os caríssimos colegas da área hospitalar percebem que nós temos indicadores, e os das OSFs têm indicadores de números. Têm que se ver até ao fim do ano X diabéticos. Nem que seja a mesma pessoa a passar 3 vezes. Ontem tive nas jornadas da OSF descobertas, o coordenador estava aflito porque tinha que fazer mais 2.300 colpocitologias até ao fim do ano para ter direito ao prémio. O que é o prémio? O prémio é uma mais-valia sobre os ordenados. Portanto, as OSFs, as pessoas ganham por indicadores que são números. Portanto, o desgraçado tinha que fazer 3 colpocitologias a cada senhora e por cada médico por ano. Isto é de loucos. Estes indicadores são desenhados por quê? Por uma ACSS, que são um conjunto de colegas que não são colegas, nunca devem ter feito clínica, não percebem absolutamente nada de clínica, e estão a estragar a imagem dos outros médicos. Porque se há médicos que procuram trabalhar em condições e ajudar as pessoas, porque é essa a sua missão, há um outro grupo de colegas que são uma espécie de políticos que estão a estragar o sistema todo e a inventar indicadores e inventar regras que só prejudicam isto. Não sei se querem responder a esta questão da referenciação. Eu posso tentar responder, mas tenho algumas dificuldades, porque eu até pensava que os sistemas informáticos atuais dos hospitais permitissem com muita facilidade, devem permitir, se não permitirem, deviam passar a permitir, que logo no fundo do doente é introduzido o seu nome, o seu número,
a ver logo o que é que se passa, não é? E a palavra imunossupressão ou doenças sistémicas devia fazer um flash nesses temas. Eu não conheço bem os temas na urgência, não faço urgências há já bastantes anos e não tenho essa noção. Talvez o professor Carlos Ferreira se responda melhor. Rapidamente, infelizmente, as palavras que ouvimos ainda há pouco, Portugal precisa de ainda percorrer um caminho muito grande de organização e de eficácia que não tem, nomeadamente dentro das urgências, e nomeadamente no Hospital de Santa Maria, que é aquele que eu conheço bem. Falta, porque isso é salvar dinheiro também, como foi dito. É um problema político, mas é um problema organizativo. Como é que vamos lá chegar caminhando e ouvindo, quem sabe, muitas queixas dessas que vão queixando e pela persistência acaba por vencer alguma resistência, que eu penso que não é por mal, mas isto atrasa o país, e nós temos capacidade de o fazer. Mas ficava por aqui. Nós já estamos atrasados. Queria só fazer 2 comentários a propósito de 2 conceitos que podem ser geradores de mal entendidos. Um conceito é o conceito de diagnóstico precoce, o outro conceito é o conceito de tratar a dor. Diagnóstico precoce não é colocar precocemente um rótulo de uma doença reumática definitiva. Diagnóstico precoce não é dizer, ao fim de 1 ano de evolução de uma doença, dizer que aquela doença tem um Sjögren, ou tem um lúpus, ou tem uma artrite reumatoide. Diagnóstico precoce é perceber que uma pessoa que tem um determinado conjunto de sintomas tem uma doença reumática com uma determinada característica e que tem que ser tratada de uma determinada maneira para modificar a evolução daquela doença. Sabendo que ao modificar a evolução da doença, nós muitas vezes estamos a descaracterizar a doença e a dificultar o diagnóstico mais tardio. E, portanto, diagnóstico precoce pode ser dizer que aquele doente tem uma artrose inflamatória, ou tem uma artrite indiferenciada, ou tem uma doença do tecido conjuntivo indiferenciado. Portanto, colocar diagnósticos indiferenciados, mas perceber o tipo de doença que aquele doente tem, perceber qual é a melhor intervenção terapêutica e com essa intervenção terapêutica normalizar a vida das pessoas, alterar o curso e a evolução natural daquela doença e mudar o futuro e mudar as consequências e a incapacidade e as limitações e tudo aquilo que o Rui André muito bem ali mostrou. Portanto, diagnóstico precoce não é fazer diagnósticos de doenças tipos, é saber identificar, saber ler, saber ouvir aquilo que o doente nos diz. Tratar a dor também são 2 palavras que não têm significado nenhum, e nós percebemos aqui porquê. Porque a dor é um sintoma comum, muitas vezes com expressões distintas, de coisas completamente diferentes. E quando eu vejo às vezes artigos sobre tratar a dor ou como tratar a dor, fico arrepiado, porque nós não podemos tratar a dor, como o meu colega António Pedro disse, e muito bem, nós não podemos tratar a dor tratando de uma forma esquematizada e por segmentos em que eu comecem todos os doentes a fazer um paracetamol e se não resulta faço um anti-inflamatório. E para que é que eu vou fazer um paracetamol se eu tenho, como a Margarida disse muito bem, uma dor que tem um ritmo inflamatório? Portanto, nós temos que perceber que tipo de dor o doente tem, temos que saber se o doente tem uma dor mecânica, se tem uma dor inflamatória, se tem uma dor neuropática, e em função dessa percepção do tipo de dor que tem, tratar essa dor de uma forma mais eficaz. E ao mesmo tempo que estamos a tratar a dor e que estamos a impedir aquela evolução para a dor crónica, para a dor de difícil tratamento, tentar identificar a causa da dor e tratar a causa da dor. E, portanto, isto de tratar a dor é perceber a causa da dor e tratar adequadamente aquela dor e, ao mesmo tempo, perceber o que é que está subjacente àquela dor para mudar a evolução dessa doença e sermos mais eficazes no final. Portanto, nós não podemos continuar a rotular as coisas de uma forma definitiva, a pôr ferros em brasa nos doentes com diagnósticos definitivos, depois eles têm dificuldade em se ver livres, e muito menos a tratar de uma forma esquematizada e errada em função apenas de sintomas gerais. A última questão. A única coisa que eu queria dizer é que o Estado corta a possibilidade aos médicos de família e aos médicos que deviam encaminhar os doentes para os determinados especialistas, porque quer cortar nas despesas. Mas não se lembra de que ao encaminhar os doentes para esses especialistas pode estar a ganhar muito, porque um doente depois pode se tornar incapaz para trabalhar
e aí o Estado acaba por perder muito mais do que aquilo que vai lucrar em deixá-lo ir para os determinados especialistas. Acho eu. Leva tempo até provar isso com estudos económicos. É o tema da manhã. Posso só, Carlos? Sim. Márcio. Vou ser muito rápida. Eu sou doente de Silva e sou farmacêutica. E hoje, perante tudo o que se está a passar aqui, eu estou a perceber porque é que a maior parte dos meus doentes que vêm do hospital e dos centros de saúde têm pura e simplesmente prescrito paracetamol. Isto eu hoje percebo melhor, aliás já tinha percebido, mas acho que ficou bem claro até onde vão as limitações de certos médicos de poderem, penso eu, da prescrição. Então, só mais aquela senhora. Bom dia a todos, e é o seguinte, eu hoje vim cá porque eu trato de pessoas idosas e mais na margem sul de Vendas Novas, mais em concretamente. E é assim, quase todos eles têm dores. E então todos eles acontece, como dizia ali o doutor e muito bem, é os anti-inflamatórios, vão ao reumatologista, vão ao ortopedista e aquilo não passa das injeções, dos anti-inflamatórios e eles continuam todos os dias a sofrer e sem saber, realmente não têm informação. Pronto, não há nada que realmente os possa ajudar. E isto é uma preocupação que hoje vim cá devido a esta preocupação que eu tenho com todas estas pessoas que realmente manifestam dor, sofrimento e que não têm informação e que também não têm, pronto, não passam, como dizia o doutor e muitas outras pessoas aqui, do paracetamol, dos anti-inflamatórios e andamos nisto e de facto o sofrimento continua e não têm condições para se tratar e por isso é que eu hoje estou aqui, pelos idosos todos que sofrem destes problemas e destas pessoas com dores e acho que isto é lamentável porque na Zona Sul e nestas pequenas terras não há informação, não há nada, é mesmo só isto. Então, iria terminar, mas eu peço autorização ao Dr. Augusto Faustino porque não resisto, depois de ouvir isto, a um brevíssimo 30 segundos. Eu, neste momento, depois desta exposição, passei-me para aí. E ao passar para aí, a minha questão, se fosse doente, oxalá que nunca seja, porque sei o grau de sofrimento, questionava o seguinte: se nos slides do Dr. Rui André estas doenças têm uma prevalência tão grande comparativamente, por exemplo, até às oncológicas e às cardiológicas, porque é que isto não avança? Mas que raio, que mistério é este? Está em alguma lâmpada de Aladino e não vem cá para fora? Como é? Agora venho para aqui, sou médico. Não avança por duas razões. De acordo como foi apresentado, quer pelo professor Pedro Branco e pela doutora Margarida Cruz, são dois sistemas do nosso organismo os mais importantes: sistema nervoso central, ou sistema nervoso, e sistema imunológico, que comunicam os dois entre si. E são aqueles que têm três características que nem o pneumo, o respiratório, o gastro, sei lá, não conseguem ter. O simples fígado não consegue ter, e o fígado é muito inteligente, faz coisas que a gente não consegue fazer. E quais são essas características? Primeiro, aprendem. Segundo, têm conhecimento. Terceiro, têm memória. E vão gerar a dor e a inflamação. E eu, quando estou a ouvir isto e vejo que a gente não consegue combater tão eficazmente a dor nem a inflamação, vem-me à cabeça, porque eu sou internista, sou presidente da Associação de Doentes com Lúpus, mas durante muitos anos vivi com uma coisa que é, por exemplo, insuficiência cardíaca. A insuficiência cardíaca, ao longo dos meus anos, comecei jovem interno por aquilo ser uma coisa terrível. E hoje vai-se resolvendo.
É uma doença crónica igual a esta que nós estamos a falar. Então o que é que houve? O que houve de alteração foi que quando o organismo quer compensar o malefício que uma insuficiência está a fazer, ao fim de uns anos acaba por ser ele o maior criminoso. E o que é que fez a cardiologia? Foi criando fármacos que paulatinamente iam abortando a compensação que o organismo queria fazer para a descompensação cardíaca. E conseguiram os hipertensos, os infartos e as insuficiências cardíacas melhorar paulatinamente ao longo dos anos, e vê-se hoje gente de grupo etário muito mais elevado. E aqui, nestas doenças, o que é que se está a fazer? A inflamação é crónica, a dor é crónica. E então, o que é que a gente faz para parar aquilo que o organismo quer reparar e que não consegue? É ele que vai instalar depois a patologia. Para mim, muitas vezes ocorre-me isto como um jogo de snooker. Arranca-se com a bola branca e aquilo espalha as bolas todas às cores. Uma vai para um buraco, é artrite reumatoide, outra vai para outro buraco, é Sjögren, outro vai para o buraco, é lúpus. Se a gente conseguir pôr um tabuleiro, logo ao princípio, quando a bola branca arranca, são os corticoides, os imunossupressores, tudo isso, com as patologias todas. Mas, felizmente, e é com isto que eu quero terminar, quero deixar esta palavra de esperança. Apesar deste terrível problema de não compreendermos a causa, ainda que possamos atuar na profilaxia, hoje em dia a ciência já apontou e disse: cuidado com aquela bola que vai ali, que é vermelha, vai para a artrite reumatoide, e então impede-se a bola vermelha de avançar. E os doentes melhoram, francamente, daí a necessidade do diagnóstico precoce ser tão importante. E assim para as outras patologias. E, portanto, apesar do que eu disse no princípio, queria dizer que acredito perfeitamente na ciência e nos médicos que são, dentro de momentos, provavelmente não na nossa geração ou na geração dos doentes mais velhos, mas capaz de introduzir uma melhoria com a participação de todos, e por isso estes fóruns são fundamentais. Só fazer algumas considerações finais e começando por agradecer as perguntas que nos dirigiram. Foi muito importante que tivessem participado e certamente que as questões levantadas vão servir de reflexão não só aqui para os preletores, mas também para a organização e para iniciativas futuras. Deixem-me só terminar com uma mensagem otimista. Isto é, nós temos cada vez mais armas poderosas que, quando forem utilizadas, são eficazes, e a perspectiva de um doente reumático é hoje substancialmente diferente do que era há 20 ou 30 anos atrás. É para isso que os médicos trabalham, é por isso que os investigadores investigam, é por isso que os doentes participam. Foi esta a mensagem de Margarida, daí é o que digo, que é possível conceber que uma doença reumática, mesmo potencialmente grave, permita que a pessoa que sofre dessa doença tenha uma vida ativa e participativa. Para isso, a mensagem também do diagnóstico precoce é muito importante, e gostaria, como todos já fizeram, de também salientar a exposição do professor Pedro Soares Branco, que mostrou ali um slide muito interessante, que pode ser visto de duas maneiras, que é aquele slide em que mostrava o desconhecimento dos médicos em relação à dor. E as percentagens eram muito altas, ou seja, o estado atual não é bom, é mau. O que significa, em termos futebolísticos, tem uma grande margem de progressão. Isto é, se houver um ensino adequado, se as pessoas reconhecerem as suas limitações e a necessidade de melhorarem, esta situação não deve piorar, só pode melhorar. Portanto, o próprio médico reconhecer que não está ainda suficientemente capacitado para dar resposta aos problemas que lhe colocam é algo que é muito, muito importante e é o ponto de partida para a melhoria. Finalmente, só esta consideração, porque ainda na semana passada tivemos o nosso curso para alunos e jovens médicos, em que se punha a questão. Alguém dizia: eu, quando vejo um doente, pergunto sempre: e se fosse a minha mãe, o que é que fazia? O doente pergunta:
E se fosse o seu pai, se fosse o seu filho, o que é que o seu doutor fazia? Isto parece muito lógico, de facto. Ou seja, qual é o que melhor faria? Mas pensando bem, também há o reverso da questão. Isto é, e se não for a mãe, se não for o pai, se não for o filho, tem que ser diferente? Eu julgo que não. Julgo que o respeito do médico pelo doente tem que ser anterior ao próprio doente, porque é esse o seu objetivo na profissão. Não é ser ele o manda-chuva, entre aspas, é um servidor. É um servidor que tem que pôr ao serviço do terceiro, do próximo, os conhecimentos e as atitudes, as competências que tem. E era realmente esta mensagem que eu dizia. O médico tem um papel importante, é certo, mas o doente cada vez mais assume um protagonismo, não só no seu nível individual, mas também no desenho e nas políticas de saúde que cada país escolhe por seguir. Muito obrigado a todos. Fazemos um intervalo agora.